Olá pessoal, isso aqui é a continuação da aula anterior, né, onde quando a gente fez essa animação aí, né, uma animação bem simples, situando o contexto de timeline, frame, keyframe e interpolação, né. E aqui a gente vai modificar um pouquinho esse exemplo aqui para aperfeiçoar, né, se aprofundar um pouco mais no conhecimento de animação e controle da timeline. Então vou pausar aqui a animação e colocar no frame 0. No vídeo anterior eu comentei, né, que a gente tinha que selecionar o objeto, criar a chave, né. E agora eu quero deixar claro o seguinte, que esta timeline que a gente está vendo aqui, ela vale para todos os objetos, né, aqui. Então, aqui a gente pode entender que não tem só uma timeline, tem várias timelines, né, uma em cima da outra, como se fossem camadas, né. Eu até comparo um pouco com o Flash, que no Flash a gente tinha as camadas, né, e a timeline seguia. Então, a gente tinha no Flash, né, uma timeline com várias linhas, né, e aqui a gente só vê uma linha de timeline, mas então é importante ficar claro o seguinte: se você selecionar este objeto, aí você vai ver os keyframes deste objeto. Ó, aqui, ó, este objeto tem keyframe no frame 10 e tem keyframe no frame 80, né? Desselecionei, não tem nenhum objeto selecionado, não estou vendo nenhum keyframe. Se eu clicar nesse aqui, eu também vejo que, coincidentemente, né, igualmente ao outro objeto, também tem o keyframe no 10 e no 80, né? E este aqui também, né, no 10 e no 80. Bom, o que eu quero deixar claro aqui é que este keyframe que você está vendo aqui não é o mesmo keyframe que você está vendo aqui. Até parece o mesmo, porque eles estão na mesma posição, no mesmo frame, mas não são o mesmo, né? O que mostra aqui é o do item selecionado. É importante ficar claro isso, para quem está começando, senão vai se confundir. Então, o efeito que a gente tem aqui é o seguinte: como estão todos os keyframes na mesma posição, os três objetos começam a se mover no mesmo instante e terminam o movimento no mesmo instante, né? Pode observar aqui, ó, eles começam juntos e terminam juntos. Começam juntos, terminam juntos. Começam juntos, terminam juntos. Porque todos os keyframes desses objetos estão posicionados nos mesmos frames, né? Nos mesmos quadros. Então a gente vai alterar um pouquinho esse exemplo aqui, de modo a que a pirâmide se mova primeiro, em seguida começa o movimento o box e por último começa o movimento o cilindro, tá? Então vou pausar aqui. E aqui eu vou clicar na pirâmide, né? Eu quero que ela seja a primeira a se deslocar, então vou deixar aqui no frame 10. E no frame 80, eu quero que ela termine o movimento um pouquinho antes. Então eu vou selecionar aqui esse keyframe, ó, com a seleção retangular. Ó, eu estou selecionando o keyframe. Reparem que aqui só está o keyframe da pirâmide. Então ela está terminando o movimento no frame 80, né? Ou seja, a pirâmide, que é a que está selecionada, está começando o movimento no frame 10 e está terminando o movimento no frame 80. Só que eu quero que ela termine antes, né? Então eu vou colocar aqui no frame 60. Tá.
Agora, o box. O box está começando no 10 e terminando no 80. Não, eu quero que este aqui... Ó, aí eu selecionei e clico e arrasto, né? Estou deslocando esse keyframe do box, né? Desse item selecionado. Eu não quero que a animação do box comece no frame 10. Eu quero que comece um pouquinho depois, né? Então eu vou puxar esse keyframe aqui para o 25. Né? O item selecionado, box, né? Está terminando o seu movimento no frame 80. Eu quero que ele termine um pouquinho para cá. Então eu vou puxar para cá. Colocar no frame 70. E agora vou selecionar o cilindro. Ele está começando no 10, terminando no 80. Vou selecionar esse keyframe aqui. Vou deslocar ele no tempo, né? Quero que ele comece o movimento no 40, né? Ou seja, por último. Vai ser o último objeto dessa cena a iniciar o movimento. E quero que ele termine um pouquinho mais... quero que ele termine um pouquinho mais tarde também. Então, ó, o frame atual, nesse caso aqui, não vai ter muita interferência, né? Mas vou deixar ele aqui no 100, só para não confundir. Ok. Este aqui, nesta posição, esse objeto está terminando o movimento no frame 80. Então, vou selecionar este keyframe aqui, né? Notem como eu seleciono. Ó. Eu gosto de selecionar assim. Eu evito só clicar porque fica na dúvida se tem mais keyframes por baixo. Então, eu gosto de selecionar assim. Ok. E aí, eu quero que ele termine um pouco mais tarde, né? Aqui para 85. Pronto, desloquei um pouquinho no tempo. Agora, a gente tem uma animação que os objetos não começam a se mover ao mesmo tempo. Vamos ver. Vou dar o play. Primeiro a pirâmide, depois o box e depois o cilindro. Agora eles não estão começando mais a animação ao mesmo tempo. Ou seja, a gente alterou a animação anterior, em que todos os objetos começavam e terminavam o movimento no mesmo instante. Ou seja, a gente mexeu na timeline. Vou pausar aqui para mostrar o seguinte. Aqui, ó, selecionei esse. Aí dá para ver que este objeto, né, começa o movimento no frame 40 e termina no 85. Este aqui começa no frame 25 e termina no 70. Este aqui começa no 10 e termina no 60. Né? Então, só para reforçar aí o conceito de timeline, né, de frame. E aqui o importante que tem que perceber aqui é que a timeline ela mostra os keyframes do objeto selecionado. Né? Então, não se esqueça disso. Se eu selecionar todos, eu consigo ver todos os keyframes dos objetos selecionados. Aí você tem que saber qual é qual aqui, né? Para não se confundir. Ó. Mostra todos os keyframes.